Fala pessoal, nesse vídeo então eu vou trazer aqui para vocês de maneira 100% traduzida, de forma 100% explicada e objetiva. Eu quero mostrar um comparativo do quanto que um comércio, uma indústria, uma empresa que é prestadora de serviços, ela paga de imposto estando no lucro presumido e comparando essa empresa, a mesma empresa, se ela tivesse no Simples Nacional. Nós vamos olhar cada caso a caso aqui, os regimes de tributação do Simples Nacional e do lucro presumido, se a sua empresa é comércio, serviço ou indústria, não importa que tipo. Então eu peço para vocês muita calma, o conteúdo ficou muito bom, vocês vão entender e aprender muita coisa aqui nesse vídeo. Então eu peço duas coisas para vocês: me acompanhar até o final desse vídeo porque vai ter muito insight bacana. E a segunda coisa é, se você não se inscreveu ainda, se você é novo no canal e está chegando agora, não conhece direito ainda o canal Segato Finanças e Gestão, já chega aqui se inscrevendo, dando um joinha aqui nesse vídeo, já chega indicando o canal, os vídeos aqui do canal para os outros amigos, para outros empresários e empreendedoras e empreendedores do nosso Brasil. Porque aqui o canal da Segato Finanças e Gestão é o canal do conhecimento, é o canal que a gente contribui, né, compartilhando aí conteúdo sobre dinheiro, sobre dicas de finanças, de gestão, de empreendedorismo, de gestão financeira, de como pagar menos imposto. Eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar muito, mas para isso você precisa estar atento, você precisa estar aí com as notificações ativadas e recebendo todo o nosso conteúdo que a gente posta basicamente todos os dias aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos pro que interessa, vamos comparar aí o quanto que um comércio, quanto que uma indústria, quanto que uma empresa prestadora de serviço ela paga estando no lucro presumido ou no Simples Nacional. Então vamos começar já comparando aqui uma empresa de comércio, seja uma loja, um restaurante, qualquer tipo de comércio, uma distribuidora, enfim, uma empresa que seja um comércio, ela vai pagar no lucro presumido de impostos federais, tá? Se vocês não entenderam ainda, se vocês não sabem o que é o lucro presumido, eu vou aqui dar um rápido briefing para vocês entenderem essa coluna aqui. Eu vou resumir de forma simples. Eu já tenho outros vídeos que eu explico de forma mais direta, mais concentrada aí o que é o lucro presumido, mas não adianta nada eu começar esse vídeo aqui se vocês não têm pelo menos uma ideia central do que é o lucro presumido. O lucro presumido, basicamente, o nome já diz, é o lucro sobre alguma coisa que está sendo presumida. E o que está sendo presumida? É o lucro. Ah, Guilherme, você é um bobão. Desculpa, pessoal, é que na verdade o próprio nome já diz. A Receita Federal, ela tenta presumir o lucro com base em cada uma das atividades das empresas. Então, aqui a Receita Federal diz que é para 95% aí dos casos aí do comércio, as empresas que são comércio, elas têm uma presunção, elas têm um lucro de 8% sobre o que elas vendem. Quem definiu isso? Fui eu? Não fui eu, gente. Foi a Receita Federal. Ela tem uma métrica onde ela pega, ela calcula basicamente todos os lucros de todas as empresas do Brasil. E ela separa por serviço, por comércio, por indústria. E aí ela fala, bom, o comércio ali tem uma faixa aí de lucro de 8%. Tá? A indústria ela tem uma faixa de lucro de 8%. E quem é prestador de serviço, qualquer empresa que preste serviço, tem uma presunção de lucro aí de 32%. Então, basicamente aqui, tirando os serviços intermunicipais e alguns outros serviços ali, que vai ter uma ou outra regrinha específica, para a maioria dos serviços, as empresas, a Receita Federal diz que a empresa que presta serviço, ela tem 32% de lucro sobre o que ela fatura. E em cada um desses casos aqui, então, ela vai tributar com base em dois impostos federais, chamado IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ela vai tributar em cima dessa presunção. Mas não é o intuito aqui desse vídeo a gente ficar entrando em pormenores. Eu só quero realmente mostrar aqui o comparativo. Eu quero colocar na balança o quanto que a
cada empresa aí, seja comércio, serviço ou indústria, pagaria de impostos tanto no lucro presumido ou no Simples Nacional. Claro que eu estou excluindo aqui qualquer tipo de pormenor aqui, tá, pessoal? Qualquer tipo de incentivo fiscal, de benefício fiscal, até porque também não é intuito desse vídeo. Então, se você tem alguma empresa que você não sabe se tem incentivo fiscal, se tem alguma digamos assim, alguma particularidade, você pode entrar em contato comigo que eu posso estudar o seu caso específico. Aqui a gente está sendo bem abrangente mesmo para que fique fácil para todos os empreendedores e empreendedoras entenderem o quanto que pagariam em cada um dos regimes tributários. Então, aqui nesse 6,33%, eu já estou considerando os impostos federais, que é o imposto de renda sobre a pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS e o COFINS. Tá faltando o que, Guilherme? Que outro imposto que um comércio, sendo do lucro presumido, ele pagaria de imposto? Bom, pessoal, um comércio ele paga, além desses impostos, que eu já fiz toda a somatória certinha e bonitinha para dar os 6,33% em cima das suas vendas, tá, pessoal? Tudo aqui, todas as alíquotas aqui eu estou dizendo em cima das vendas da sua empresa. Então, de impostos federais no lucro presumido, numa empresa de comércio, você vai pagar 6,33%. O ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria, ele é um imposto estadual. E por que eu não coloquei ele nessa conta aqui? Porque o ICMS, a gente chama que ele é calculado por dentro. Né? Ele é feito o cálculo com base nas suas compras e nas suas vendas. Guilherme, o que você está querendo dizer com isso? Bom, pessoal, já vou até adiantar aqui, o ICMS vai ter um ICMS para quem é comércio e para quem é indústria. E aí, como que funciona? Basicamente, principalmente aqui para o estado de São Paulo, né, a maioria das alíquotas aqui do ICMS é de 18% sobre as suas saídas. Só que você pode tomar crédito sobre as suas compras. Então, tudo que você compra, a maioria das coisas você vai poder tomar crédito de ICMS, e sobre o que você vender, você vai se debitar de ICMS. E aí, um menos o outro vai dar o valor de ICMS a pagar no final do dia. Então, o que eu quero até trazer um exemplo prático aqui com vocês. Vamos dizer aqui que a sua empresa, ela venda, sei lá, 100 mil reais por mês e ela compre 50 mil reais por mês. Então, como que ficaria essa conta? Sobre a gente faria os 18% em cima das saídas e 18% em cima das entradas aqui, tá? Só para vocês entenderem bem. As entradas, quando eu digo, é sobre as compras, as saídas é sobre as vendas. Esse número aqui, se você tivesse uma margem bruta, né, de tudo que, se você compra por 1 e vende por 2, que na verdade é quase a maioria dos casos das empresas do Brasil, você estaria pagando aí no final do dia 9% de ICMS, tá bom? Então essa conta aqui, se a gente for somar, partindo do pressuposto de que a nossa empresa tem um markup de 2, ou seja, uma margem bruta de 50%, que a gente compra algo por 1 e vende por 2, que a gente multiplica, né, por 100% ou por 2, a gente vai pagar 9% aqui de ICMS. E aí 9 mais 6,33 dá 15,33% de impostos sobre as nossas vendas. Acabou, Guilherme? Não, ainda não acabou. Por quê? Porque se sua empresa tiver funcionário, você vai pagar no lucro presumido a contribuição previdenciária patronal, que é o INSS do patrão, o INSS do empregador. Quanto que é isso? É 28,8% da sua folha de pagamento. Não é o único imposto que não é calculado sobre as suas vendas, é calculado sobre a folha de pagamento. Então, se você não tem funcionário na sua empresa, você não vai pagar a contribuição previdenciária patronal. Mas se você tem de 1 a mais funcionários, né, pelo menos um funcionário, você vai pagar sobre o salário, sobre a folha de pagamento bruta, 28,8%. E isso aqui precisa ser considerado na ponta do lápis. Por quê? O que você está querendo dizer com isso, Guilherme? Porque no Simples Nacional, se você faturar de 0 até
3.600.000, você só vai pagar de 4 a 14,30%. E aqui, independente de qualquer caso, já está sendo considerado todos os tributos. Aqui eu tive que separar para que vocês entendessem bem, né? Aqui no 6.33 tem o IRPJ, a contribuição social, o PIS e o COFINS. Fora tem o ICMS, mais a contribuição previdenciária patronal, caso você tenha funcionário neste CNPJ. E aqui no Simples Nacional, independente, se você faturar 3.600.000, você vai pagar 14,30%. Ou seja, aqui nesses dois cenários comparados aqui, ainda vale a pena você ser Simples Nacional por conta do ICMS. Então, quem vai mandar no jogo? Esses dois carinhas aqui. Quando a gente compara lucro presumido com o Simples Nacional, os únicos dois carinhas que realmente vão mandar no jogo se vale a pena ou não você optar pelo lucro presumido em detrimento do Simples Nacional é o ICMS e a contribuição previdenciária patronal. Em que caso, Guilherme? Bom, se você não tem funcionário, aqui acaba sendo até que um bom caso aqui para a gente pensar. Mas se você tem uma margem bruta, se você aplica um preço de venda inferior, por exemplo, a 2 vezes o seu preço de custo, que aqui nesse exemplo a gente aplicou um preço de venda de 2 vezes sobre o nosso custo. Se você tem uma margem bruta um pouco menor do que o dobro, aí já começa a valer a pena, porque esse número aqui, ele só aumenta se a nossa margem bruta ela é maior. O que eu estou querendo dizer com isso? O ICMS vai aumentar se a gente comprar algo por 1 e vender por 3. Mas se a gente comprar por 1 e vender por 1,5, esse número vai ser menor do que se a gente comprasse por 1 e vendesse por 2. Então, se a gente diminuir ICMS, aqui vai diminuir no final das contas, porque essa somatória do 6,33 com os 9, ele diminui. Vamos supor aqui que o nosso ICMS no final do dia fique em 5%. Aí essa conta aqui de impostos em geral, a gente vai pagar 11,33%. Que daí vai começar a valer a pena se a gente comparar com o Simples Nacional, porque a gente vai pagar, se a gente faturar 3,6 milhões, a gente vai estar pagando 14,30% de impostos totais. Bom, vamos lá então para uma indústria. A indústria, ela vai pagar exatamente os impostos que um comércio paga. E qual que é a diferença da indústria para o comércio? Vai, principalmente no lucro presumido, vai ser adicionado um outro imposto, um imposto sobre a industrialização, que é o IPI. IPI chama Imposto sobre Produtos Industrializados. E o que vai mudar? Bom, basicamente o mecanismo, pessoal, vai ser o mesmo quando a gente está olhando para o lucro presumido, a indústria vai ter o mesmo mecanismo parecido com o do comércio. Que é o que? A gente vai pagar os mesmos 6,33% de impostos federais, e aqui no 6,33% a gente está considerando o imposto de renda, contribuição social, o PIS e o COFINS. Só não está sendo considerado nessa conta o ICMS, o IPI e a contribuição previdenciária patronal. A contribuição previdenciária patronal vai ser o mesmo caso aqui da empresa do comércio, que também vai ser o mesmo caso da empresa de serviço. Ela está desatrelada ao faturamento e você vai estar pagando 28,8% da sua folha de pagamento. Então, se sua folha de pagamento é alta, a CPP, a contribuição previdenciária patronal, ela vai ser lá no espaço, porque você vai pagar em cima da sua folha de pagamento. E aí a única coisa que vai mudar da indústria para o comércio é o IPI. E Guilherme, como que vai funcionar o IPI? Bom, pessoal, o IPI vai funcionar da mesma forma que o ICMS. A indústria também paga o ICMS, mas além do ICMS que ela já paga, que o comércio também já paga, a diferença para o comércio e para a indústria é que a indústria vai ter um acréscimo deste IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado. E Guilherme, como que calcula o IPI? Bom, o IPI também é sobre suas compras, Você se credita das suas compras e você se debita, você vê o valor que você tem para pagar, sobre suas vendas, e isso, o IPI, ele varia conforme o NCM. Existe uma tabela que chama TIP, que é a tabela das incidências e das alíquotas do IPI.
e tem que ser analisado caso a caso, produto por produto que a sua indústria ela fabrica. Tá bom? Então, o IPI, ele varia conforme a TIP. Tem vários produtos que tem 0% de alíquota, que a alíquota, o IPI é não tributado, mas tem casos aqui que o IPI chega a 15%, 30%. Já vi casos aí, sei lá, no setor de indústrias aí que fazem tabaco e tudo mais, que chega a 300%. Então, isso vai variar de caso a caso. Tá? Então você vai somar, o mesmo intuito aqui. Se você tem uma empresa que você compra algo por 1 e vende por 2, aqui vai ser a mesma coisa. Vamos colocar aqui em média 9% de ICMS, mais a parte do IPI, que vamos colocar aqui, sei lá, algo em torno de 5%, só para ter uma média aqui de quanto que seria de imposto. Você faria a conta aqui, dá 14%, aqui daria 20,33%, se eu não estou errado, né? 14, isso mesmo, 20,33% aqui neste caso de impostos federais. Sendo que no Simples Nacional, se você tivesse uma indústria, vamos olhar aqui para esse quadro aqui agora, se você faturar de zero, a mesma coisa do comércio, a 3.600.000, se você faturar R$10, brincando aqui, você vai pagar 4,5% de imposto. E aqui vai estar sendo considerado todos esses impostos. Se no lucro presumido eu preciso abrir esses impostos para tentar explicar isso para vocês, no Simples Nacional não preciso, porque a guia ela é unificada. Todos os impostos estão juntos, estão consolidados e concentrados na guia do Simples Nacional. Então se você fatura R$10, você vai pagar 4,5% de imposto, e aqui já vai estar sendo englobado todos os impostos que no lucro presumido você também pagaria. Imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, IPI, ICMS, contribuição previdenciária patronal. E se você faturasse 3.600.000, você estaria pagando 14,7% de impostos. E então, aqui também, de novo, o que vai mandar o jogo? Onde que vai ser mais vantajoso a minha indústria ser do lucro presumido e não ser do Simples Nacional? A gente vai precisar olhar caso a caso. Às vezes o seu NCM, às vezes o seu produto que você vende, ele tem 0% de IPI, tá? Ele é não tributado, por exemplo. Só que de tudo que você compra para fabricar este produto, você possui itens no seu processo de custo, no seu processo de fabricação, que você tem IPI destacado nas notas das suas compras. E aí você acaba gerando crédito de IPI, não tem o débito do IPI. E aí o que vai acontecer? Você pode usar esse crédito de IPI para pagar outros impostos. Só que, gente, isso aqui daria assunto para 3 horas de vídeo, não faz sentido eu gravar e ficar abordando muito isso. O que eu preciso deixar claro para vocês é que sim, vale apenas sim casos de empresas que são indústria serem lucro presumido, mesmo faturando menos que 3,6 milhões. Só que a gente vai ter que olhar caso a caso. Outra coisa que vai variar vai ser o ICMS. Se o seu markup, tá? E quando eu falo markup aqui, espero sinceramente que todo mundo entenda. Se vocês não entenderem, eu já gravei um vídeo explicando o que é o markup. O markup é basicamente a margem que você embute de tudo que você compra para suas vendas, né? Então, se você compra por 1 e vende por 3, o seu ICMS vai lá na altura, porque de tudo que você se acredita, você vai se acreditar do 1, e de tudo que você vende, você vai se debitar, né? Você vai ter que pagar sobre o 3 que você vendeu, só que você só vai abater o crédito do 1, e esse número acaba subindo lá em cima. Então, dependendo do caso, se você tem uma margem muito grande e ainda pudesse ser Simples Nacional, realmente vai valer a pena ser Simples Nacional, porque você vai estar pagando no máximo 14,7%. Mas tem casos de empresas que não conseguem ter essa margem tão grande. E aí o ICMS acaba caindo, e se a gente colocar na ponta do lápis, se o IPI fosse 0, se o ICMS no final das contas fosse 5%, a empresa estaria pagando, sei lá, 10%, 11% no lucro presumido, e se ela estivesse faturando 3,6 milhões, 14,7%. E aí, vamos aqui para o final, finalmente vamos trazer aqui o caso de uma empresa que é prestadora de serviços. Se ela tiver no lucro presumido, ela vai pagar de 13,33% a
16,33% em cima do faturamento. E por que varia de 3% essa alíquota aqui? Porque, ao contrário das empresas que são comércios ou indústrias que pagam ICMS, no caso da indústria que paga ICMS e IPI, a empresa que presta serviço, ela não paga imposto sobre a circulação de mercadoria, porque ela não vende uma mercadoria, ela não vende um produto, e ela também não paga IPI, que é imposto sobre o produto industrializado. Ela não produz nada, ela não industrializa nada. Então, a empresa de serviço ela vai pagar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E no Imposto sobre Serviço, existe uma lei tributária, né? O Código Nacional Tributário ele prevê que os municípios eles podem escolher de tributar as empresas que são prestadoras de serviço entre 2 a 5% de ISS. Então, 5 menos 2 dá 3. Então, é literalmente a diferença aqui dos 13,33 para os 16,33. Então, a sua empresa ela vai pagar de impostos federais, estando no lucro presumido, entre 13% a 16,33%, mais a contribuição previdenciária patronal, que vai depender da sua folha de pagamento, como sempre. Tá? E no Simples Nacional, a mesma empresa que presta serviço, se ela faturar de 0 a 3,6 milhões, ela vai pagar, se ela faturar R$10, ela vai pagar 6% de impostos e vai estar tudo englobado, inclusive a contribuição previdenciária patronal, que é o INSS. E se ela faturar 3,6 milhões no ano, a sua empresa vai pagar de imposto máximo aí, faturando 3,6 milhões no ano, 17,51% de impostos federais, já estando tudo englobado, tá? Então, de novo, o que muda o jogo entre uma empresa entre um regime de tributação para o outro regime de tributação? A gente já pode chegar nos finalmente aqui na nossa conclusão. E muito obrigado se você está me acompanhando aqui. Agora a gente vai chegar na nossa conclusão, que é um insight poderoso. A única coisa que vai mudar do lucro presumido para o Simples Nacional aqui no caso de serviços é a bendita contribuição previdenciária patronal, porque existe, né, no meio do caminho aqui, existe sim, você pode ver, às vezes você pode estar faturando um pouco menos de 3 milhões e 600, que você vai estar pagando tipo 14% de imposto. Só que vamos supor que você não tenha funcionário, então você não paga a contribuição previdenciária patronal. Então você vai estar pagando, por exemplo, 13,33% de imposto se o ISS do seu município for de 2%, que aqui você estaria pagando um valor maior estando no Simples Nacional. A mesma coisa para a indústria. O que vai mudar? De novo, vamos reatar aqui o ICMS, o IPI e a contribuição previdenciária patronal. Tá? A gente precisa saber quanto que vai ser a sua folha de pagamento, que aqui é os 28,8% em cima da folha e não do faturamento. A gente precisa saber quais são os produtos que você compra para saber se tem a incidência de IPI ou não. A gente precisa saber quais são os produtos que você vende para saber se tem a incidência do IPI e qual que é a alíquota do IPI. E você pode olhar na TIP também. E aí o ICMS é a mesma coisa, tá bom? Mas para vocês terem aqui uma ideia global, né? Num primeiro momento, claro, parece que sempre vale a pena ser Simples Nacional, porque olhando aqui os big numbers, né, os grandes números, parece que sempre vale a pena o Simples Nacional, porque os números aqui no final das contas acabam sendo bem mais atrativos. De fato, para a maioria das empresas, os números do Simples Nacional são mais atrativos, são mais benéficos, são mais vantajosos, mas existem muitos casos, eu vejo isso na prática, eu vejo isso no meu dia a dia, porque eu ganho a vida com isso, eu faço planejamento tributário para uma paulada aí de empresas, milhares, centenas de empresas aí, e eu vejo sim que o lucro presumido, independente do faturamento aí, pode ser levado em consideração e pode ser um fator aí bem bacana para a sua empresa economizar de impostos quando comparado com o Simples Nacional ou com o lucro real.
tá bom? Por quê? Sobre o lucro presumido, como vocês viram, a gente vai depender aí de quanto que a sua empresa compra, de quanto sua empresa vende, qual que é a folha de pagamento da sua empresa. No Simples Nacional, a gente só vai precisar saber o quanto que sua empresa vende, tá? Então, aqui no lucro presumido, por isso que acaba sendo um pouquinho mais complexo, mas não é difícil, tá? Muitas empresas, principalmente contadores por aí, eles acabam nem querendo falar sobre o lucro presumido, porque acaba sendo um pouquinho mais complexo. Mas se a gente traz à tona, se a gente faz um estudo sobre isso, é muito bacana, porque se você fatura 1% a mais, 2% a mais, se você paga 3% a menos de imposto, isso no final do dia pode fazer uma diferença enorme para a sua empresa, principalmente se a gente coloca no ano, nos últimos 5 anos, se você está pagando imposto a mais, você está deixando dinheiro na mesa, esse dinheiro está deixando de ficar no seu caixa, esse dinheiro podia ser distribuído como lucro, esse dinheiro podia ser reinvestido no seu negócio. Por isso que eu quero trazer aqui sempre essa balança aqui para vocês entenderem de forma simples, direta e resumida como que funciona o lucro presumido quando comparado com o Simples Nacional. Eu quero só finalizar aqui uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária, o IBPT, disse recentemente que 95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. E isso é oriundo, claro, a falta de planejamento, seja do próprio empreendedor, da própria empreendedora, de quem o empreendedor escolhe para ajudar a tocar a parte tributária aí do seu negócio. Por isso que eu gosto muito de tentar elencar, de tentar traduzir isso, porque eu vejo isso na prática, que isso muda totalmente e completamente o jogo das empresas. Espero que, sinceramente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo que eu vou cuidar de resolver tudo e responder a dúvida de todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.